fala sério, você também já tentou dar esse salto aqui com as pernas abertas depois de ver o Spartacus fazendo isso milhões de vezes lá no Lazy Town? Ok, eu sei que vocês estão pensando... Nossa, Ipo, você já tava bem velhinho quando esse programa passou na TV, hein? E pois é, né? Eu já era adolescente quando esse programa começou a passar aqui no Brasil. Mas eu confesso que ele conseguia sim prender muito a minha atenção. Naqueles dias de manhã, sabe? Que a gente não tinha nada pra fazer e ficava na frente da TV procurando o que assistir. Eu não sei porquê, ver um cara saradão pulando de colã azul de um lado pro outro era algo tão hipnotizante pra um adolescente entediado. Nunca saberemos, né? Bom, e outra coisa que eu gostava bastante nesse programinha era aquela musiquinha que eles cantavam no final e que eu sempre cantava junto, e que era mais ou menos assim. Bim, bem, tchim, tchim, eu canto engraçado quando danço. Bim, bem, digiriguidão, invento qualquer coisa pra dizer. Isso tudo é muito nostálgico, né? Mas vocês sabiam que as nossas memórias sobre essa série da nossa infância ou adolescência poderia ter sido muito diferente da que nós temos hoje? Pois é, por muito pouco, ao invés de nós termos essa lembrança da Stephanie, que acredito eu foi a crush de muitos que estão assistindo esse vídeo agora, nós teríamos essa, que é somente bem bizarra, né? Sem falar no próprio Spartacus, que originalmente teria um visual bem diferente daquele usado no programa na TV, e que não seria um super-herói, mas sim um elfo atlético, assim como ele era representado no livro que deu origem ao seriado. E sim, o programa Lazy Town, na verdade, foi inspirado num livro infantil, que trazia sim todos aqueles personagens que nós vimos na televisão, mas qual no Spartacus era esse carinha aqui. E como esse bichinho esquisito virou aquele bonitão de colã que vivia saltitando, é o que a gente vai tentar decifrar no vídeo de hoje. Nesse vídeo eu irei contar pra vocês toda a história envolvendo a produção desse programa, desde a sua concepção, como um livro infantil lá no começo dos anos 90, até chegar no seriado que a gente assistia lá no Bom Dia e Companhia. E claro, nós também iremos falar um pouco sobre o Stephen Carr Stephenson, o ator que deu vida ao vilão Robbie em todas as temporadas, mas que infelizmente nos deixou de uma forma tão abrupta e triste lá no ano de 2018. Pra quem não sabe, o Stefan, quando descobriu que tinha pouco tempo de vida, deixou uma mensagem para todos os seus fãs que cresceram assistindo Lazy Town. E hoje eu também vou te mostrar essa mensagem. Então vamos lá, né? Vamos para a cidade de Lazy Town, onde todos cantam e saltitam como se fossem ginastas. Vamos lá, é divertido. Você se solta e dança no ar. Bom, pessoal, esse cara aqui e esses movimentos que ele está fazendo são familiares para você? Deixa eu colocar com som para ver se fica mais fácil. Então, essas são imagens do Mundial de Ginástica Aeróbica Esportiva, realizado no Japão em 1993. E quem está competindo nela é um irlandês chamado Magnus Shevin, que, como ficou óbvio, é o Spartacus, o bonitão de colã azul do programa Lazy Town. Hoje, com 57 anos de idade, mas ainda muito bem conservado, se eu não sou assim nem hoje, imagina quando eu chegar na idade dele, hein? Esse cara não foi somente um dos maiores nomes da ginástica aeróbica do mundo, mas também a pessoa responsável pela criação de um dos melhores programas infantis dos anos 2000. E sim, o Magnus não só interpretou o Spartacus do seriado, mas também criou toda a franquia Lazy Town. Mas pra gente entender como um proeminente atleta com medalhas mundiais e tudo acabou entrando pro ramo do mercado pras crianças, a gente obviamente tem que conhecer pelo menos um pouquinho da sua história, né? Então vamos lá. Nascido e crescido numa pequena cidade costeira da Islândia, a cidade de Borgarnes, a história de vida do nosso amigo Magnus, digamos que é um tanto complicada, para não dizer bem esquisita. Seu sonho de adolescência era estudar arquitetura, porém, ao sair da escola, ele entrou no ramo da carpintaria, profissão que ele exerceu bem por um bom período de tempo. Para você ter uma ideia, ele construiu sozinho a sua própria casa, colocando ele mesmo cada tijolo, cada telha e etc. Ou seja, esse cara já nasceu com um dom para ser tipo um super-herói dos desenhos animados.
Bom, mas a grande virada da sua vida ocorreu na metade dos anos 80, quando ele tinha 20 anos de idade, que foi quando ele e um amigo decidiram fazer um desafio. Cada um deles iria escolher um esporte aleatório para o outro dominar completamente no período de 3 anos. O Magnus escolheu para o seu colega a sinuca, e o cara escolheu para ele a ginástica aeróbica. E o que começou como uma piada entre amigos, logo mudou a vida do Magnus, que não só se tornou um atleta profissional, vencendo as principais competições e ganhando a medalha de ouro do Mundial por 2 anos consecutivos, como também o transformou numa celebridade lá na Islândia. No começo dos anos 90, o Magnus tornou tipo o principal atleta islandês. Ele participou como convidado de vários programas para televisão, onde ele falava sobre a importância de se exercitar e ter uma vida saudável, e até mesmo ganhou seu próprio show, onde ele se apresentava ou dava aulas de aeróbica. E dentre essas suas participações na mídia, ele também ganhou um programa de rádio, onde ele recebia ligações dos pais que estavam preocupados com questões como exercícios ou alimentação saudável para os filhos. E vendo que essa preocupação com a saúde das crianças era algo muito grande lá na Islândia, em 1991 o Magnus decidiu publicar um livro falando justamente sobre isso. E é assim que vai nascer o Alfram Latbæjar, o título original de Lazy Town, que traduzindo para o nosso português ficaria como Vai Lazy Town. Bom, e a história desse livro era um pouco diferente da versão do seriado. No caso, os moradores de Lazy Town eram realmente todos bem preguiçosos e fracos, porque nunca se exercitavam ou comiam alimentos saudáveis e nutritivos, que também era o caso da série. Porém, o problema começa quando o prefeito decide realizar uma competição esportiva na cidade, e é aí que ele descobre que todos de lá têm péssimas condições físicas. Porém, por sorte, um elfo mágico super atlético, o Spartacus, acaba chegando lá para ajudar geral, e com seus ensinamentos de exercícios e alimentação saudável, ele acaba salvando a competição esportiva da cidade. Uma curiosidade bem interessante do livro é que a Stephanie não era a protagonista, mas sim mais uma das crianças que eram ajudadas pelo Spartacus. No caso, ela era uma menina que queria ser dançarina, porém ela era desajeitada e tinha as articulações bem duras por causa da falta de exercícios. As outras crianças, como o Zig, o Pixel e o Sting, também já existiam e tinham a mesma personalidade da série. Só a Trixie mesmo que foi uma personagem criada para TV. Bom, e com o sucesso desse primeiro livro, o Magnus acabou lançando novas publicações, como essa onde os moradores da cidade acabavam indo para os Jogos Olímpicos, e esse outro, que acabou incluindo um novo personagem à história, o Robbie Rotten, um vilão que chegava em Lazy Town para corromper as crianças para uma vida preguiçosa e se alimentar com porcarias. Pois é, o enredo básico da série que nós conhecemos já estava aí praticamente desenhado. E o mais legal é que esses livros ficaram tão populares lá na Islândia que eles acabaram ganhando versões para o teatro, onde obviamente o Magnus dava vida ao protagonista da série, o elfo Spartacus. Essa aqui é uma apresentação teatral deles realizada no ano de 1997. O visual era bem diferente do da TV, né? E é estranho também ver os personagens como pessoas e não como bonecos. Bom, e foi assistindo essas peças aí que a Nickelodeon viu que essa história poderia dar um bom programa educativo pra TV. E assim, a partir do ano de 2002, a Nick e o nosso amigo Magnus começaram a planejar o que viria a ser o seriado do Lazy Town. A ideia a princípio era colocar apenas ele como humano e os demais personagens como bonecos, como podemos ver nesse piloto aqui raríssimo, gravado para fazer testes com um fundo azul que seria substituído pelo CGI, e onde a Stephanie era essa versão em fantoche bizarra. Porém, eles acabaram pensando melhor e mudaram vários conceitos, como colocar a Stephanie como humana e mudar a roupa e a origem do protagonista, que não seria mais um elfo, mas sim uma espécie de super-herói. E assim, em 2004, finalmente foi lançada a série Lazy Town, que de cara fez um enorme sucesso entre as crianças, que garantiu 2 temporadas ao programa até o ano de 2007. Vem pra Lazy Town, vai ser um dia muito legal. Porém, depois disso, o contrato com a Nick acabou chegando ao fim, e o Magnus preferiu fazer uma nova parceria, mas dessa vez com a Turner, que foi a empresa responsável por produzir as temporadas 3 e 4, lançadas entre 2013 e 2014, e que traziam uma nova atriz como a personagem principal. Aqui no Brasil, essas 2 últimas temporadas não passaram no SBT, mas só no canal pago Boomerang. Vem aí, Lazy Town, no Boomerang.
Pra você ter uma ideia da popularidade dessa série, uma banda de rock lá dos Estados Unidos regravou aquela música dos piratas numa versão rock pro álbum deles. Ouve só. Yar, yar, pingolitim, ser um pirata foi feito pra mim. Livre no mar sempre vão me encontrar, sou um pirata. Yar. Bom, e é claro que a gente também não pode deixar de falar sobre a triste história do ator Stephen Carl Stephenson, o cara que dava vida ao Robbie e que ao lado do Magnus foram os únicos atores que atuaram da primeira à última temporada. Então, infelizmente em 2016, ele foi diagnosticado com um câncer nos ductos biliares. Ele chegou a passar por uma operação em 2017, porém no começo de 2018 ele recebeu a pior notícia: o câncer tinha voltado e dessa vez não tinha mais cura. E pouco tempo depois de saber que teria pouco tempo de vida, o ator publicou uma mensagem para os seus fãs na internet, dizendo que somente no momento em que te dizem que você vai morrer é que você percebe o quão curta é a vida. Tempo é a coisa mais valiosa na vida porque nunca volta. E mesmo que ele seja gasto nos braços de alguém amado ou sozinho em uma prisão, a vida é o que você faz dela. Ele ainda terminou mandando uma mensagem otimista, pedindo para que as pessoas sonhassem grande. Bom, já quanto ao Magnus, então, ele continuou trabalhando ativamente com a marca Lazytal até o ano de 2014, quando foi lançado a última temporada do seriado. Depois disso, ele resolveu se afastar para cuidar de outras áreas da sua vida, e apesar de ainda ser dono da marca Lazytal, ele não trabalha mais para ela. Ele fundou, ao lado da sua esposa, uma rede de restaurantes lá na Islândia, um restaurante mais naturalista, que se tornou até que bem famoso e popular por lá. E no ano passado ele anunciou que está em construção um parque temático de Lazytal lá em Borgarnes, que foi a cidade que ele nasceu. Esse parque tem previsão de abertura para o ano de 2024. E é isso, pessoal, essa é a verdadeira história de Lazytal, um seriado que eu confesso que nunca imaginei que iria revelar para o mundo que eu assistia, mas que revendo agora toda a sua cronologia e processo de criação, eu tenho que dizer que foi uma ideia muito bem sacada. Eu vou até colocar aqui o Bing Bang Ding Ding Dan pra tocar e relembrar essa época. Com você